A gente vai falar com o Capelli porque tem informação urgente chegando de um atropelamento de uma criança que infelizmente não resistiu. Ao vivo, Carlos Capelli, é com você. Dani, bom dia para todo mundo com a gente aqui no Jornal Local Manhã. Essa manhã de segunda-feira bastante triste para uma família aqui no Paranoá. Uma criança de apenas 2 anos. A família comemorava o aniversário da matriarca aqui de 72 anos. Essa criança precisava ir ao banheiro, atravessou a rua e acabou sendo atropelada, foi levada para o hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu estou aqui gentilmente, com todo o respeito do mundo, com a mãe da pequena Aurora, de 2 anos. Agradeço a sua gentileza de falar conosco num momento tão delicado como esse. O que aconteceu aqui, meu anjo? A gente estava em família aqui, almoçando, né? E a gente foi surpreendida por essa tragédia, né? Porque isso para mim foi uma tragédia, eu nunca esperava isso, né? Minha única filha. E foi em questão de segundos, eu não sei o que se passava pela cabeça da motorista por vir numa velocidade tão grande dessa, porque aqui é uma área tranquila, aqui todos os moradores conhecem, aqui por ela ver que tinha crianças brincando aqui no parquinho, ela tinha que ter um pouco mais de atenção, porque poderia ter criança aqui no meio da rua jogando bola, né? E na hora que minha filha foi levantar o pezinho, gente, para entrar dentro de casa, eu só vi um carro. Situação delicadíssima, né, gente? A gente precisa respeitar demais a dor de uma mãe que perde uma filha de 2 anos. E eu te peço perdão, inclusive, de estar te abordando num momento tão duro como esse. E o que deu para perceber no momento que houve o impacto? Sobre a motorista, que ela estava muito desesperada. Eu não sei se ela estava mexendo no celular, se ela estava com pressa de alguma coisa, porque ela também se mostrou muito nervosa, né? E foi isso, mas ela nem queria levar a minha filha no carro dela para o hospital, ela queria chamar a ambulância e não tinha como, minha filha já estava perdendo muito sangue e minha filha veio a óbito por conta de muito sangue que ela perdeu, né? Fizeram doação de sangue para ela, só que aí os médicos foram maravilhosos, tentaram fazer o que podiam, né, para poder salvar a vida dela, mas infelizmente a minha filha ela veio a óbito, né? Mas ela também foi muito forte, foi uma criança muito forte. Como era a sua filha? Era muito alegre, muito inteligente. Eu nunca vi uma criança tão doce, tão alegre, tão divertida, inteligente. Eu nunca vi, com apenas 2 anos, né? Muito inteligente, falava de tudo. E era muito querida por todos nós, né? Tanto pela parte da minha família materna, quanto da paterna. Muito querida mesmo. Até então que ela foi a primeira, né? Netinha deles lá, por parte de pai. E isso quebra meu coração, eles estão muito em choque, estão todo mundo muito abalado, né? Bom, eu agradeço a sua gentileza, te desejo todo o conforto e que Deus possa abençoar a família de vocês todos aí. Amém, obrigada. Eu vou seguir aqui, Dani, para que as pessoas possam entender o que aconteceu exatamente. Esse é um parquinho que fica na quadra onde a família mora e todo mundo comemorava o aniversário de 72 anos dessa senhora aqui, que é a bisavó, que é a dona Teodora. Ela, inclusive, está bastante chateada. Boa tarde, dona Teodora. A senhora... Sou a bisa da Aurora. O aniversário não foi dessa vez o mais agradável, né? E nunca vai ser mais. Acabou. Se meu aniversário acabou, não tem mais aniversário nunca mais. Por causa que foi sábado, sábado foi o churrasco, domingo foi o almoço. Ela sentada bem nessa mesa aí para almoçar. Mãe, eu quero fazer cocô. E saiu com a mãe. A mãe falou, espera aí, minha filha. Quando a mãe tentou levantar, ela correu. Porque ela correu desgraçada, ela bem aqui, ó. Onde que jogou, lá na frente. Muito obrigado, senhora, viu, pela gentileza do depoimento. Nesse caso aqui, eu vou pedir o Humberto para retornar para a gente mostrar exatamente onde elas estavam sentadas, almoçando, e inclusive uma churrasqueirazinha que fica aqui no meio da praça. E foi quando a criança saiu e pediu para a mãe que precisava ir até o banheiro, fez exatamente esse caminho
e seguiu em direção ao portão da casa dos avós e acabou sendo atropelada aqui nessa rua. Segundo o que contou para a polícia, a própria família, eles disseram que, ao que tudo indica, não teria sido a mesma motorista que se apresentou lá na 6ª delegacia e fez o exame do bafômetro que deu negativo. Esse é um depoimento que ainda não foi prestado à polícia, mas é o que contam os parentes aqui. Ao que tudo indica, segundo eles suspeitam que não tenha sido a mesma pessoa que se apresentou à delegacia. Está aí um detalhe importantíssimo para ser investigado. Agora, já na delegacia, essa motorista que atropelou teria levado, inclusive no próprio carro dela, a criança para o hospital, depois voltou até esse ponto onde aconteceu o atropelamento para buscar um documento na companhia de um tio, né, que foi com a criança no colo, dando esse socorro e esse suporte até o hospital do Paranoá. E quando ela chegou aqui, tinha muita gente, ela ficou preocupada de acontecer algum tipo de agressão, até porque as pessoas estavam com os ânimos bastante exaltados, e a partir daí ela preferiu ir direto para a 6ª delegacia, onde ela prestou o depoimento dela e acabou sendo liberada. É uma história bastante delicada aqui, viu, Dani? Capelli, o que falar? Só preciso desejar meus sentimentos a essa mãe, a essa bisavó. Que história, estou aqui, eu e a redação, todos aqui parados, em choque, muito comovidos com a situação que essa família está passando. E a gente agora vai continuar, né, acompanhando essas investigações para que sejam apuradas as responsabilidades. O que dizer, né, a uma família, a uma mãe e uma bisa como essa, numa situação dessa, dizer que não vai mais comemorar o aniversário. Que triste, hein, Capelli? Pois é, Dani, a mãe acabou de sair nesse carro que passou pela gente aqui enquanto você falava, e eles tiveram, inclusive, bastante dificuldade para arrecadar o dinheiro para poder fazer o sepultamento da filha, da criança de apenas 2 anos, Aurora. Eles fizeram uma vaquinha, cada um da família doou um pedaço em dinheiro, está faltando uma ponta ainda. Eu até perguntei se precisavam de algum número que fosse divulgado para que se chegasse ao resultado final e poder, né, fazer esse sepultamento sem muito problema. E nesse caso eles preferiram até não compartilhar isso, porque parece que o assunto está bem encaminhado. Então, são muitos detalhes para serem investigados, apurados aqui, e uma tristeza absurda. A quadra, logicamente, parou. Essa criança de 2 anos brincava aqui na pracinha, repito, a gente daqui consegue ver, inclusive, os brinquedos onde elas estavam, né? Brincava em companhia de outras coleguinhas e outras primas, e essa garota decidiu que queria ir ao banheiro, pediu à mãe, e nesse momento foi que ela atravessava a rua até chegar no portão da casa, acabou sendo atingida por esse carro. E enfim, vale dizer, a motorista parou, fez o socorro, colocou a criança dentro do carro, levou para o hospital, voltou para cá com um tio, a mãe ficou com ela lá, porque a mãe também acompanhou essa criança durante o socorro, para não ter que esperar, inclusive, a ambulância chegar, foi meio que imediato, mas quando ela foi atropelada aqui, segundo a família, ela inclusive foi arrastada, ela perdeu bastante massa encefálica, muito sangramento e acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu lá no hospital aqui da cidade do Paranoá, meu anjo. Uma tristeza, né? Uma manhã de segunda-feira pesada para esse pessoal aqui, nossa mãe de Deus, olha, é daquelas histórias que a gente precisa ter bastante respeito, bastante cautela, porque a gente está entrevistando quem acabou de passar por uma situação pesadíssima dessa, né? Nós que somos pais, nós que estamos no meio desse contexto, a gente precisa ter, no mínimo, muito respeito para tratar o assunto. E aqui a gente fica, meu anjo. É isso, Capelli. Eu confesso que se eu fosse mãe, eu acho que eu não aguentaria ver essas imagens aí. Realmente é uma coisa muito difícil. Os nossos sentimentos da família. E a gente vai seguir, Capelli, aí do Paranoá, porque eu sei que já já você tem mais informações urgentes chegando aí do Paranoá mesmo. Obrigada, tá, meu amigo?